Namastê a todos. Eu tomei a decisão de fazer um vídeo por dia durante todo o mês de novembro. Esse vai ser um dos meus votos para o mês de Kártika. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada aí no meu último vídeo sobre o mês mais importante da filosofia védica, da cultura védica. Então eu vou estar durante todo novembro postando um vídeo por dia falando sobre a yoga, o autoconhecimento, mas eu queria também falar sobre a minha experiência, a minha vida, um pouco da minha caminhada aí no autoconhecimento também para vocês conhecerem um pouco, para a gente se conhecer um pouco mais, né? Eu quero que vocês me conheçam melhor e quero saber também de vocês, então se preparem aí para comentar aqui embaixo. E quero falar também do caminho que eu escolhi nessa busca espiritual. Então, o tema desse primeiro vídeo é como que eu me tornei um buscador espiritual. Pode-se dizer assim. Bom, eu, como eu sempre digo, tenho o privilégio de ter nascido numa família de espiritualistas, de buscadores. Então, meus pais, toda a minha família sempre foram pessoas interessadas, né, na espiritualidade, eram praticantes do espiritismo, eram praticantes da Umbanda. E meus pais sempre gostaram também um pouquinho assim de algumas coisas orientais. Minha mãe sempre gostou de yoga, o meu pai gostava de alguns livros do Dalai Lama. Então, quando eu era muito pequeno, eu comecei a ver minha mãe, né? Eu com uns 7 anos de idade, eu comecei a ver a minha mãe praticar yoga. Ela não tinha com quem me deixar, eu era muito pequenininho e eu ia com ela junto para o estúdio de yoga. Isso ninguém falava de yoga na época, era algo ainda muito pouco divulgado, né? A gente tinha lá no Rio de Janeiro, onde eu morava, mas era pouco divulgado. Então eu via aquele negócio de yoga, eu via aqueles deuses hindus colados, né, no estúdio de yoga, aquela coisa toda, eu achava aquilo o máximo, eu não sei porquê, mas eu achava aquilo muito legal. E aí, desde pequeno, eu fui perguntando para meus pais o que era aquilo e tal, e meus pais sempre com muita paciência, com muito carinho, né, me explicando, me mostrando, e dali eu fui me interessando, e li um negocinho ali, aprendi uma coisa ali, fui crescendo, ali com os meus 12 para 13 anos, né? Eu sou acho que a primeira geração a ter acesso à internet. Aí eu comecei a ter acesso à internet e aquilo foi um mundo para mim, né? Que eu podia botar ali no Google, sei lá, budismo, hinduísmo, e aparecia um monte de coisa. E aí eu lia e achava legal e me interessava. E aí fui buscando informações, frequentando alguns lugares, muitas vezes lugares espíritas, muitas vezes casas de umbanda, mas sempre com esse pezinho procurando essa coisa do Oriente. E assim foi, eu praticava um pouco de yoga, praticava um pouco de meditação, mas nada muito profundo, não me aprofundava muito. Só ficava lendo, praticava um pouco algumas vezes, algumas coisas, mas é muito novo, né? E a partir ali dos meus, vamos dizer ali, 15 anos mais ou menos, eu comecei a fazer assim, não, eu vou ter uma prática um pouco mais séria. E aí comecei a meditar um pouco mais, assim, com uma disciplina maior, né? Mais, com uma regularidade maior. Depois, quando eu tive ali os meus 17 para 18 anos, eu percebi o quanto a espiritualidade era importante para minha vida. Quanto era algo que eu gostava e que fazia parte de quem eu era. Então eu percebi que eu sabia de muita coisa, lia sobre muita coisa, espiritismo, hermetismo e hinduísmo, budismo e tal e coisa, mas eu não me aprofundava em nada. Eu sabia de muita coisa, eu tinha um mar raso de informação, sabe? Não tinha nada profundo. Então eu falei, cara, eu preciso me aprofundar em alguma coisa. E aí eu fiquei, com o que eu vou me aprofundar? Tanta coisa legal, tanta coisa bacana. E aí eu lembrei do meu interesse inicial lá, criancinha, lá no Rio de Janeiro, da onde eu sou. Hoje eu moro no interior do estado, aqui em Campos. E aí eu lembrei do meu interesse pela Índia, pelo yoga. Eu falei, cara, tá aí, vou começar pela Índia. E aí, vamos dizer assim, o primeiro lugar que me deparei, que eu caí, foi num templo Hare Krishna lá no Rio de Janeiro. E eu falei, cara, isso é interessante, hein? Bacana isso aqui. Acho que eu vou ficar por aqui. E aí também tinha e ainda tem um grupo de devotos em Campos. E quando eu voltei para Campos, estava de férias no Rio, conheci o Templo do Rio. Quando eu voltei para Campos, eu comecei a frequentar o centro Hare Krishna que tinha aqui em Campos. Infelizmente hoje a gente não tem mais. Mas eu comecei a frequentar e ler os livros e me interessar. E ali eu comecei a me aprofundar no caminho da Bhakti Yoga e comecei a estudar mais sobre o hinduísmo. E aí foi quando eu comecei realmente a me aprofundar ao ponto que a minha monografia
da minha faculdade, né? Eu me formei em Ciências Sociais pela estadual daqui, a UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense. E a minha monografia foi sobre a Bhagavad Gita, foi sobre os épicos indianos. Depois eu passei para um mestrado na Índia, fui fazer um mestrado em estudos históricos na Índia. Cheguei lá, deu um monte de chabu, são histórias que eu vou contar aqui também durante esse mês de novembro. Com certeza eu vou falar sobre as minhas histórias lá na Índia. E quando eu cheguei lá na Índia, depois de muito sufoco para fazer o mestrado, consegui uma bolsa e tudo, eu cheguei lá, a universidade estava um caos, estava tendo vários problemas políticos lá na Índia e dentro da universidade. Eu vi que eu não ia conseguir pesquisar o que eu queria, não ia conseguir estudar o que eu queria. E aí eu tomei uma grande decisão para minha vida. Falei, cara, quer saber, eu vou fazer o que eu gosto. E aí eu saí da universidade, saí do mestrado e fui morar no mosteiro na cidade sagrada de Mayapur, em West Bengal, né, na Bengala Ocidental. E aí lá eu fiquei um ano estudando filosofia indiana e tudo mais, como, né, não me tornei monge porque eu não tomei os votos monásticos. Vou falar sobre isso também aqui nesse nosso novembro, mas eu fiquei lá como monge, né? Então eu tinha que seguir todo um protocolo, roupas e tudo mais. E aí foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei lá estudando e eu voltei para o Brasil, aqui para Campos, em 2018. E aí falei, não, eu vou ser um professor de yoga e de filosofia integral. E aí estamos aí até hoje. Então acho que essa é mais ou menos a minha caminhada na espiritualidade, aí como buscador espiritual, desde o início até aqui. Tem muitas histórias, tem muitas curvas aí nessa caminhada, muitas pedras, que de repente eu vou compartilhar algumas com vocês durante esse mês de novembro. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo em algum lugar para você receber toda vez que eu lançar um vídeo. Eu vou lançar um vídeo por dia, não vou prometer em que horário eu vou lançar. Então você fica de olho aí. E também deixa o joinha para ajudar aí a fortalecer o vídeo. E pô, comenta aqui embaixo vocês aí, como é que vocês entraram nessa de busca espiritual? Como é que foi a história de vocês? Eu quero conhecer um pouco mais de vocês, quero que vocês também conheçam um pouco mais da minha história. Vamos trocar essa ideia. Comenta aqui embaixo como você começou nessa busca espiritual. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui. Agora até amanhã, não é mais até semana que vem. Amanhã eu volto com outro vídeo, beleza? E assim vai ser durante todo novembro, esse mês tão auspicioso, mês de Kartika Damodara. Então, um excelente mês de novembro para vocês. Até amanhã. Namastê.